O que é que Deus quer de nós, queridos? O que é que Deus quer de nós? No Salmo 96, versículo 9, diz assim: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Então, o que Deus requer de nós é toda a nossa adoração a Ele. Que nós o adoremos na beleza da sua santidade. Você tem feito isso? Você tem adorado a Deus na beleza da sua santidade? Você tem vivido para adorar ao Senhor? Você tem adorado a Deus através da sua vida, meu irmão? Tem pessoas que pensam que adorar a Deus é somente na igreja, quando está ali entoando louvores a Ele, levantando as mãos. Isso faz parte realmente de uma adoração a Deus. Mas não é só isso. Ali também adoramos a Deus. Mas a verdadeira adoração a Deus acontece todos os dias, mesmo, na nossa maneira de viver, na nossa vida, na maneira com a qual vivemos, da qual vivemos. Se há uma coisa em que Deus está à procura na terra, é de verdadeiros adoradores. Nós não vemos na Bíblia dizendo que Deus está à procura de outras coisas, mas a Bíblia nos declara que Ele está procurando seus verdadeiros adoradores. Porque você sabe que no meio dos verdadeiros tem uns falsos, né? Tem um falso profeta, um falso mestre, um falso cristão. Tudo tem um falso, para copiar aquilo que é verdadeiro. Mas Deus conhece, Deus sonda e esquadrinha cada coração, Ele sabe quem são os seus verdadeiros adoradores. Como eu disse, se há uma coisa em que Deus está procurando, está à procura na terra, é de verdadeiros adoradores. Cristãos que o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz que Deus está procurando seus verdadeiros adoradores aí no versículo 23, João 4, versículo 23. O próprio Jesus vai dizer assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vou repetir essa última parte aqui. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores. Lembra lá de Mateus 7, 21? Quando Jesus diz lá: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E alguns vão reivindicar a sua salvação dizendo: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome fizemos muitos sinais, em Teu nome nós fizemos milagres, nós expelimos demônios. Olha só, pessoas que estavam ali na igreja, fazendo sinais, fazendo milagres, expulsando demônio na vida das pessoas, utilizando-se do nome de Jesus, que esse realmente tem poder, mas viviam uma vida de pecado, viviam uma vida de iniquidade. E Jesus vai dizer: Nunca vos conheci. Eles reivindicaram a salvação deles. Mas Jesus disse: Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 21. Então esses não eram verdadeiros adoradores, estavam ali adorando, estavam na igreja, levantando suas mãos, entoando louvores, mas eram falsos adoradores. Faziam até a obra de Deus. Usavam o nome de Jesus para ter poder de expulsar demônios, fazer milagres, profetizarem no nome de Cristo. Mas veja só, eram falsos adoradores porque viviam uma vida de pecado. Então nós temos que ter esse cuidado para muitas vezes não estarmos incorrendo neste erro. Será que estamos sendo verdadeiros adoradores diante do Senhor? Então, como eu disse, nós adoramos, meu irmão, a Deus através da nossa maneira de viver, através de uma vida de obediência à palavra. Não adianta estar em uma vida de desobediência e no dia do culto estar ali na igreja, entoando louvores, levantando suas mãos, adorando a Deus. A questão é,
No seu sentido, você está ali adorando a Deus, mas Deus está vendo aquilo como adoração. Se você não está tendo uma vida de obediência à palavra, e no dia de culto você está ali na igreja, cantando ali aqueles louvores, levantando suas mãos, será que Deus está recebendo isso como adoração? Porque no seu sentido você está adorando. Mas uma coisa é o que nós fazemos e aquilo que Deus recebe. Será que Deus está recebendo aquela adoração, meu irmão? Você acha que Deus está ali de bom grado recebendo essa adoração? Com certeza que não. Com certeza Deus não está recebendo essa adoração de quem está ali no culto, entoando louvores, levantando até suas mãos, mas na sua vida, na prática, na semana, vive uma vida de desobediência à palavra. Então Deus não recebe esse tipo de louvor, esse tipo de adoração. É por isso que Jesus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Lá em João 4:23, onde eu li agora há pouco. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas podemos viver uma vida em que estejamos agradando a Deus, mesmo nas nossas imperfeições. Naqueles momentos em que nós errarmos, devemos reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus e nos reconciliarmos com o Senhor. Perfeito ninguém nunca vai ser perfeito no sentido de nunca errar, mas você pode ser uma pessoa perfeita no sentido de errar, reconhecer seu erro e se corrigir diante do Senhor. Em 1 João 1, versículo 8, 9 e 10, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só o que a palavra de Deus está aí nos exortando e nos trazendo, né, revelação. Então, vida de adoração, na verdade, é uma vida de santidade. É uma vida que todo instante, todo momento, você adora a Deus através de seus atos, através de suas atitudes. Até o ato de pedir algo a Deus você está adorando, porque você está reconhecendo que Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nele estão todas as coisas. Ele tem o controle. Ele está sobre tudo. Até o ato de pedir algo a Ele, no nome de Jesus, você está adorando a Deus. Então, vida de adoração é uma vida de santidade. Quando é que eu devo ser santo? Porque tem pessoas que quer ter uma santidade em determinados momentos e em outros não. Quando é que você deve ser santo? Somente na igreja? Ou quando estiver na frente de irmãos cristãos? Não. Mas tem uns que agem assim. É aquela santidade quando está na igreja, né? Que pessoa santa. Quando está na frente de irmãos, de cristãos, que pessoa, né? Que santidade. E quando está sozinho? Quando está em casa, diante da internet, diante da televisão, ou em qualquer outro lugar, onde não, né, em outra cidade, outro estado, outro país, onde ali não tem pessoas conhecidas suas, e muito menos pessoas que são cristãs, estão ali por perto. Você tem mantido essa mesma santidade? Queridos, olha o que diz aqui em 1 Pedro 1, 15, versículo 16. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Querido, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, não só aqui ou ali ou acolá, mas em toda a nossa maneira de viver, nós devemos estar vivenciando esta santidade. É no falar, no pensar, no agir, no nosso procedimento, no nosso testemunho de vida. Você tem dado um bom testemunho de um verdadeiro adorador a Deus? Ou você tem dado um mau testemunho? As pessoas veem realmente essa adoração explícita
no seu proceder, no seu falar, no seu agir, na sua maneira de caminhar, de viver, no seu procedimento. Você tem dado esse bom testemunho de um verdadeiro adorador a Deus? Seus atos condizem com a de um verdadeiro adorador? É engraçado que tem cristãos que parece que são agentes secretos de Deus, né? Agentes secretos de Deus, como tinha aquela série do 007, né? Então existe o cristão aí 007. Tem ambientes que ninguém sabe que ele é um crente, que ele é um cristão. E às vezes quando descobre, às vezes fica até horrorizado. O cristão que esconde em determinados lugares e ambientes a sua identidade, meu irmão, a sua identidade cristã, ele não está sendo um verdadeiro adorador de Deus. Porque ele fica escondendo ali a sua identidade cristã. Tem lugares que não convém ele mostrar que ele é um crente, que ele é um cristão. E Deus quer que nós sejamos luz. E o que é que Jesus quer dizer com isso, que sejamos luz? Que nós jamais devemos esconder a nossa identidade cristã. A luz, onde ela chega, ela faz a diferença. Onde tiver trevas, ela resplandece. E assim deve ser com todo cristão. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 5, versículo 14 ao 16, ele vai dizer assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, né, que é uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só o que Jesus diz aqui, vamos entender. O que adianta acender uma luz, ou um candeeiro, ou uma vela, seja o que for, e depois colocá-la debaixo de um cesto, de uma vasilha? Você acendeu o candeeiro ali, a vela, você está no campo, né, na roça, na fazenda, que não tem luz, e de repente você acende o candeeiro ali e coloca uma vasilha em cima. Adiantou alguma coisa? O ambiente vai continuar escuro, não está iluminando nada. Então, para que aquela luz ali debaixo de um cesto, debaixo de uma vasilha? É esse o exemplo que Jesus está dando. Não adianta nada a presença daquela luz ali. E nós, como luz do mundo. Então, o mesmo acontece com o cristão que tem a luz de Jesus e não está aí para iluminar a vida das outras pessoas. Muitos estão o quê? Escondendo esta luz em determinados ambientes. Para quê? Para serem bem aceitos. Ah, se eu mostrar essa luz de Cristo aqui, meu irmão, as pessoas vão me rejeitar. As pessoas não vão me dar muita atenção e nem vão me dar muito valor. Então, vamos esconder essa luz. Muitos aqui não vão nem saber que eu sou cristão. E vamos conversar o que quiser. E aí, você vai ficar horrorizado. Se você tivesse poder de ficar invisível e chegar naquele ambiente que aquele irmão ou aquela irmã está ali conversando cada tipo de coisa, meu querido. Só que ele esquece de olhar para cima. Ele olha para os lados e não vê ninguém que possa lhe incomodar. Não vê nenhum irmão cristão que possa estar ali lhe repreendendo. Ele esquece de olhar para cima, que tem um Deus que tudo vê. A Bíblia diz lá em Provérbios 15, versículo 3, se não me engano, versículo 15, capítulo 15, que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Ele se esquece de olhar para cima. Se ele olhasse para cima, ele ia ver e entender que tem um Deus que vê todas as coisas. Mas infelizmente tem pessoas assim. Por isso que Jesus dá essa palavra: vós sois a luz do mundo. E Jesus vai dizer: não se acende uma candeia, uma lâmpada, para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo de um cesto, debaixo de uma vasilha. Que sentido faz? Você está no escuro, acende ali uma lanterna, uma lâmpada, um candeeiro, e coloca uma vasilha em cima. Aí Jesus disse: mas se acende para colocar no velador, e assim vai alumiar a todos que se encontram na casa. Então você, como luz do mundo, tem essa função de sua luz estar brilhando o tempo todo, a todo instante, onde quer que você esteja, agradando ou desagradando, a sua luz tem que estar sempre brilhando. A sua luz, que eu digo, a luz que há em você, que é de Jesus. Jesus é a luz do mundo. É a luz que veio a esse mundo para iluminar todo homem.
Então que você seja essa luz, que você não esconda isto, quando estiver em determinados ambientes, em determinados locais. Às vezes ninguém sabe que aquela pessoa é uma pessoa cristã. Ou às vezes até se esquece que são cristãs, porque o procedimento daquela pessoa não condiz com o de uma pessoa cristã. Olha o que Jesus vai dizer a respeito daquele que procura esconder, né, essa luz dele que há naquela pessoa. Aquela pessoa que de certa forma está negando a Cristo, está negando a Jesus naqueles determinados momentos ali, em determinados ambientes. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, aquele que é luz o tempo todo, que confessa a Jesus aonde quer que ele esteja, esse Jesus irá confessá-lo também diante do Pai. Mas aquele que, em determinados momentos, está escondendo a sua identidade cristã, está escondendo a luz de Cristo que há nele, para ele ser bem aceito no meio em que ele está, esse Jesus também o negará diante do Pai, lá nos céus. Então, se você não quer ser negado diante de Deus por Jesus, meu irmão, então não negue também diante das pessoas. Por mais que o ambiente lhe pressione a fazer isto, permaneça firme, permaneça sendo luz. Luz na vida das pessoas, luz na vida de pessoas que estão em trevas. Porque quem não tem a Cristo, quem não tem o Espírito Santo habitando nele, esse está em trevas. E nós temos que ser essa luz. Esconder sua identidade cristã em determinados locais ou em determinados ambientes, para que ninguém saiba que você é um cristão ou uma cristã, isso é uma forma de negar a Jesus, querido. Você está negando a Cristo. E aquele que faz isso, ele não está sendo um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, meu irmão, adora a Deus em toda e qualquer situação, independentemente do ambiente e principalmente das circunstâncias. Você é um cristão assim, que a depender do ambiente você se mostra ser esse verdadeiro adorador, você recua e esconde a luz de Cristo, a luz de Jesus que é em você. Ou você é aquele cristão que, dependendo das circunstâncias, você está adorando a Deus, mas se as circunstâncias não estão boas, você está passando por alguma tribulação, por alguma aflição, você não é mais aquele mesmo adorador que estava sendo antes, quando as coisas estavam boas, quando Deus estava ali só abençoando, derramando bênção. Mas quando Deus permite você passar por um aperto, porque Deus permite, meu irmão. Deus nos prova, Deus nos coloca em situações. Às vezes uma enfermidade é uma prova, é uma provação que está sendo na vida daquela pessoa. Às vezes aquela situação difícil que aquela pessoa está atravessando é Deus provando. Deus está espremendo, Deus está apertando ali para ver se aquela fé é verdadeira ou não. Se aquele ali é um verdadeiro adorador ou não. Não esqueça. Lá em João 4, 23, próprio Jesus declarou que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Como é que ele vai descobrir os verdadeiros adoradores? É quando ele aperta o cinto. É quando ele espreme ali para ver se a pessoa realmente é ou não o que ela diz ser. Se aquela fé é verdadeira ou não. Se ele é ou não um verdadeiro adorador. Temos o exemplo de Jó. Lembra de Jó? Jó ali, depois de haver perdido todos os seus bens, Jó, depois de haver perdido também seus 10 filhos, no único dia, no mesmo dia, ele ficou pobre. Jó era um dos homens mais ricos ali de todo o Oriente. E em um dia só, ele perde tudo e ainda perde os 10 filhos que tinha. Eram 7 homens e 3 mulheres. E a gente olha ali para Jó, e ao invés de ficar ali, Jó se lamentando e perguntando o tempo todo a Deus por que tudo aquilo tinha acontecido na sua vida, o que é que Jó faz, querido? Rapaz, Jó simplesmente tem a atitude de adorar a Deus. Que grande exemplo, né? Jó poderia estar ali reclamando, ficou pobre, mendigo, da noite para o dia. Em um único dia, ele perde tudo. Perde seus 10 filhos, dá um vento na casa em que os 10 filhos estavam reunidos ali, e todos morrem no mesmo instante.
e chega a notícia para Jó. Vamos ler Jó 1, versículo 18 em diante. Vai dizer assim: Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, o irmão mais velho, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova, para trazer-te a notícia. No versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, meu irmão, que exemplo. Jó tinha motivos ali para estar ali reclamando. Jó tinha motivos para estar murmurando. Jó tinha motivos para estar praguejando, colocando Deus, como diz no popular, né, contra a parede. Por que, Senhor? Por que o Senhor me deu tudo isso e permitiu eu perder em um único dia até meus 10 filhos? Olha só. Qual é a atitude que Jó tem aí no versículo 20? Jó 1, versículo 20. Vai dizer que Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, sinal de tristeza. Não é que Jó não chorou não, meu irmão. Não é pecado chorar não e ficar triste. Todos esses sinais aqui que Jó fez é porque ele estava muito triste, muito triste. Ele rasgou seu manto de tristeza, rapou a sua cabeça como sinal de tristeza, lançou-se em terra. Mas ao invés dele reclamar, o texto vai dizer aqui que ele lançou-se em terra e adorou. Você tem adorado a Deus nas situações mais difíceis que você tem passado ou está passando? Talvez seja isso que a bênção não tenha chegado ainda na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Porque Deus está esperando uma resposta de adoração, querido. Uma resposta de reconhecimento que Ele tem o controle de todas as coisas. Pare de reclamar. Pare de tantas perguntas. Simplesmente adore. Foi o que Jó fez, simplesmente Jó adorou. Ele se lançou no chão, se lançou em terra e adorou e disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei, porque o Senhor o deu e o Senhor também o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem tira a hora que Ele quiser. Deus nos coloca em prova. Agora, a questão é, ao sermos provados, será que estamos sendo aprovados? Você tem sido aprovado, aprovada diante de uma situação difícil, diante de uma provação? Então adore. Adore e bendiga o nome do Senhor, independentemente do local em que você esteja e independentemente das circunstâncias. Esteja ruim, esteja bom, adore ao Senhor. É isso que Deus está esperando. E está à procura de verdadeiros adoradores. Porque se dependesse ali das circunstâncias ali, querido, Jó não teria forças nenhuma e nenhum motivo para estar adorando a Deus, se dependesse das circunstâncias. Só que o Deus que Jó servia era um Deus que estava muito acima das circunstâncias. Mas infelizmente nós sabemos que tem crentes assim, cristãos assim, circunstanciais, né? Cristãos circunstanciais. Eu não sei se é o seu caso, mas que não seja jamais. Que se as coisas estiverem boas, estão adorando a Deus. Se as coisas apertam e Deus permite ele passar por uma provação, ele já murcha, nem na igreja quer ir mais, se esfria na fé e não adora mais ao Senhor. Não seja um crente circunstancial, meu irmão. Seja um verdadeiro adorador de Deus, independentemente das circunstâncias e independentemente do local em que você esteja. Você tem que reconhecer que todas as coisas pertencem ao Senhor. Jó, ao invés de estar ali reclamando, Jó reconhece que todas as coisas pertenciam ao Senhor e que nada está fora do alcance dele, nada está fora do alcance de Deus e nem fora do seu controle. Eu quero encerrar aqui lendo um versículo em que diz que tudo é dele, tudo foi feito por ele e tudo deve ser feito para ele. Ele quem? Jesus. Nós existimos
porque Jesus quis que nós existíssemos. Você vai ver lá no Evangelho de João, quando inicia o texto, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe jamais existiria. Leia lá o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai entender isso. Em Romanos 11:36, eu quero encerrar deixando esse versículo aqui também, falando de Jesus. E diz assim, Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu vou repetir. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando sempre a sua família.